ou pensa, pensa, pensa e termina não agindo. Saiba que essas duas ferramentas precisam estar alinhadas, pensar e agir. E isso me fez lembrar uma história. É uma história verídica que aconteceu aqui no norte do nosso país, sabe? Na cidade de Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul, tem um distrito chamado Porto Alegria, Porto Esperança, desculpe. E lá tem um rio e a travessia de um lado para outro do rio é feito por barcos pequenos, barcos a remo. E um dos barqueiros, ele tinha escrito em cada um dos remos uma frase. De um lado estava escrito pensar, do outro lado estava escrito agir. Uma vez, uma pessoa perguntou para ele, por que o senhor escreveu isso aí em cada um dos remos? E ele falou, eu prefiro te mostrar antes de te responder. E ele usou um lado do remo e o barco deixou de andar para frente e começou a girar. E ele falou, agora deixa eu lá usar o outro lado do remo. E aí começou a remar com outro remo que estava escrito pensar. E o barco começou a girar para o outro lado. E ele olhou para a pessoa e falou, está vendo? Se eu só pensar, o barco vai girar para um lado. Se eu só agir, o barco vai ficar girando para o outro lado. Agora, se eu pensar e agir, nós chegaremos ao Porto Alegria. E isso, quando eu soube desse relato, quando eu li essa história verídica, eu fiquei analisando que a neurociência hoje já afirma que 95% de todas as nossas decisões são inconscientes. Como assim inconscientes? Isso mesmo. Você toma decisões, na verdade, baseado em parâmetros emocionais. Você não pensa exatamente na hora de agir. E sabe quem tem tirado vantagem disso? As empresas de marketing. Eles estão se aprofundando cada vez mais no neuromarketing. E estão utilizando esse conhecimento para atingir a emoção das pessoas. Recentemente um slogan foi criado que para mim é um dos mais fantásticos dos últimos tempos, que diz, não preciso, mas eu quero. Por que é que eles criaram isso? Eles perceberam que as mulheres entravam nessas lojas de cosméticos, é uma rede famosa, você deve conhecer, já deve ter ouvido essa frase na televisão, esse slogan, e elas entravam acompanhadas. E elas iam escolher um perfume, iam escolher algum produto, os quais ela já tinha algum parecido em casa ou até dos mesmos. E quando a pessoa, o acompanhante, falava para ela, mas você já tem um desse, você comprou o mês passado, você comprou, e elas terminavam desistindo. Só que agora com a frase massificou na mente das pessoas. E agora quando o acompanhante diz, mas você já tem um, elas apenas repetem aquela frase que já está firmada na memória delas. Eu não preciso, mas eu quero. E quando ela fala isso para si, ela está autorizando a sua consciência, aqueles 5%, justamente a justificar a ação que ela tomou por conta da emoção. Percebem como é forte? Ela termina agindo sem pensar. Isso me fez lembrar um desenho antigo, década de 90, desenho do He-Man. He-Man tinha uma turma. E o que me chama a atenção é que ele agia muito, ele era muito forte, ele fazia diversas coisas. Porém, ele tinha um mentor. Isso mesmo. He-Man tinha um mentor. Assim como Sócrates teve um mentor, como Platão, como Aristóteles, como Einstein, como todos os grandes nomes da nossa história, do nosso planeta, tiveram mentores, pessoas que eram os pensantes, que direcionavam as ações dos seus mentorados, dos seus alunos. He-Man era a parte famosa por conta das ações. Mas eu sempre achei interessante o mentor. Era ele que estava por trás com as estratégias. Sabe, uma coisa é certa hoje, que nós usamos os nossos 5% de razão simplesmente para justificar as ações tomadas
pela emoção. Pensa nisso. Lembre que você tem que pensar e agir. Se ficar apenas pensando, você não vai fazer muita coisa. Se você também começar a agir sem pensar, você também não vai avançar muito. Tem que pensar e agir. Por isso que eu estou aqui e repito todos os dias para você. Você vai ser diferente quando você usar sua mente. Forte abraço.